falando um pouco sobre essas eleições, agora acho que a gente entra meio que num outro assunto, mas ainda nessas eleições, circulou uma foto de um jantar oferecido por um candidato para empresários influenciadores, e é comum a gente encontrar na política pessoas ocupando cargos políticos, mas que também possuem como fonte de lucro empreendimentos em setores expressivos da economia. Como o controverso agronegócio, por exemplo. Sim. Inclusive, um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, ele declarou em uma entrevista que possui fazendas. E no mundo privado, ao menos em empresas éticas, é comum líderes se eximirem de um cargo, de uma atividade, de uma função, quando percebem que se encontram em uma situação onde há um conflito de interesse, onde interesses privados ou particulares acabam conflituando com interesses coletivos, públicos ou funções públicas. Por que nós não vemos essa mesma postura acontecer na política? Olha, não sei se eu sou a pessoa mais adequada para responder essa pergunta. Talvez um cientista político responderia melhor. Mas quando a gente vê a política, principalmente nos dias atuais, né, com agressões, com falas ofensivas, né, com interesses privados sendo mais valorados do que interesses coletivos, né, a gente vê um reflexo mais da nossa sociedade entrando na política. E a política refletindo na sociedade, algo mais ou menos desse tipo, sabe? Porque eu penso que as eleições, eu brinco com os meus colegas aqui da Justiça Eleitoral, que cada eleição a gente tem uma espécie de novidade diferente. Na eleição passada, era a questão das fake news, né? Nos últimos 2 anos, nas últimas 2 eleições, a fake news, a desinformação, né? Um disparo em massa de desinformação. Nessa eleição, achei que ia ser a questão da deepfake, o uso da inteligência artificial, e, por incrível que pareça, a inteligência artificial ficou em segundo plano. A gente não tem visto tantas notícias falando de inteligência artificial, deepfake, embora eu acho que isso ainda pode acontecer com mais frequência nos últimos dias de eleição, para a gente ver, vamos ver se isso acontece mesmo. Mas essa questão da violência, né, dos ataques, ausência de propostas, isso é mais ou menos reflexo da nossa sociedade de hoje, né, onde a pessoa que tem uma certa projeção na internet, ela passa aquela imagem, o sucesso na rede social, ele é mais ou menos de uma forma e a pessoa na vida pessoal é de outra, mas o que vale é o que está na rede social, né? Sucesso, glamour, fórmula mágica para o sucesso, muitas pessoas acreditando na ideia de que, não quero falar o termo coach, né, que para não tratar de forma pejorativa, mas é isso mesmo, a coachinização da política, né? As pessoas querendo mais like e engajamento do que propostas para suas vidas públicas, digamos assim. Eu penso que a eleição municipal é a eleição da nossa vida, nosso dia a dia. É o remédio no postinho de saúde, é o atendimento digno no hospital, né? É a segurança pública, é a iluminação pública para prevenir casos de violência em lugares ermos e pouco iluminados. Então, é a nossa vida no cotidiano. Então, a importância da eleição municipal é muito grande. E ver essa espetacularização da eleição me deixa um pouco triste nesse aspecto. Valorização de questões pessoais ou valorização de curtidas e violência em detrimento de ações que, na verdade, deveriam ser fundamentais para o coletivo. E isso é complicado e acho que é um reflexo da nossa sociedade hoje em dia. Talvez você, como psicólogo, poderia até analisar um pouquinho melhor isso aí, porque a gente está caminhando numa desumanização cotidiana das pessoas. As pessoas não se importam mais com o próximo. Elas se importam consigo mesmo e o próximo que se elastique. Mais ou menos isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é uma visão que eu tenho, pessoal, sabe? Sim. É como se essas pessoas transformassem o pleito num palco, assim. É um espetáculo. O seu show narcísico. Exatamente. E dá voto, dá engajamento, dá curtida, dá like. Essa é a preocupação maior, entendeu? Essa é a preocupação maior. Eu estava conversando com uma colega, candidatos moderados estão perdendo espaço. Gente que tem proposta para apresentar não aparece na mídia, não tem destaque, fica em segundo plano. Outro dia, eu não queria mencionar nome, vou acabar mencionando, porque questionaram a Tabata Amaral porque ela falou alguns palavrões na TV. Tipo, ela foi notícia porque ela falou palavrão.
é bem complicado isso quando você tem propostas a serem apresentadas e elas ficam em segundo plano. O destaque é a violência, a cadeirada e por aí vai. Mas sabe que é uma leitura minha, isso eu Sim. não vi em nenhum lugar, não ouvi ninguém falar, não tem nenhum respaldo teórico sobre isso, uma leitura minha. Eu acho que isso acontece porque as pessoas estão muito desejosas de participar do debate político, mas elas não têm recursos internos para isso, não têm uma bagagem teórica. E aí elas vão para essa arena, para esse debate, com aquilo que elas podem oferecer, que Sim. são as crenças, as fantasias, né? Então a gente pensa, por que nos últimos anos assuntos ligados às questões religiosas têm estado tanto no centro do debate da política, quando a gente tem questões, como você estava falando, do dia a dia, da rotina das pessoas, dos municípios, tão sérias para serem resolvidas. Sim. Mas eu acho que falta ainda um entendimento mais sistêmico e até complexo, porque a política ela é complexa. É complexa. Né? Falta um pouco esse entendimento, que é o que eu estava comentando anteriormente com você, do alfabetismo político, né? Então, quando a gente não tem isso, mas quer participar do assunto, a gente vai e oferece aquilo que a gente tem para oferecer. Fantasias, crenças, achismos. Violência. Violência, espetáculo, aquilo que eu ouvi o meu amigo falar, o meu tio falar, o meu chefe falar. Isso. É bem por aí.